Hoje nós estamos mostrando o Aldeias Infantis SOS, uma organização sem fins lucrativos que desde 1968 cuida de crianças e adolescentes em situação de risco. Inclusão social, saúde, alimentação, proteção, afeto e profissionalização. O atendimento do Aldeias SOS é completo, um exemplo de solidariedade e cidadania. De filhos a vítimas de um lar desestruturado. O histórico familiar da maioria das crianças que chegam aqui é o pior possível. Sofreram todo tipo de violência ou presenciaram agressões dentro de casa. Mas é aqui no Aldeias Infantis que eles finalmente conseguem ter um convívio familiar saudável. Muitos pela primeira vez. Experiência fundamental para a vida de qualquer pessoa. A minha situação estava difícil, porque eu não tinha emprego no momento, estava desempregada, estava morando assim, num local muito precário, assim, não tinha água, não tinha luz, não tinha escola, não tinha saneamento básico, né? Então não tinha, então transporte longe de tudo, então as crianças estavam até sem estudar. Não tinha água, era água de poço, não tinha escola, né? O chão, assim, o piso era piso batido, então não tinha aquela higiene. Deve ter sido difícil trazer eles para cá, né? Tirar de Ah, casa. foi difícil, foi muito difícil porque eles nunca tinham ficado assim afastados de mim, né? Mas de outro lado foi bom porque eles aqui estavam seguros, estavam estudando, até escola particular, bolsa, ganharam bolsa, né? Escola particular aqui. Que essa casa está aberta para as mães biológicas, para os tios, para os avós. Eles vêm aqui passar o domingo com as crianças. Tanto quanto possível, eles vão passar lá também os finais de semana. E aí vão na escola visitar a criança quando vai receber o boletim, receber uma prova importante. É realmente uma vida de comunidade. Ô Patrícia, e o ambiente de vocês aqui é bem diferente do que a gente está acostumado a ver em abrigos, né, em lares. Enfim, é para propiciar esse convívio mesmo deles, né, entre eles e como se fosse uma família mesmo, né? Imagino Com que seja isso. certeza. A gente vem, as aldeias infantis, ela vem até para quebrar um pouco com esse parâmetro de grandes orfanatos e instituições que acolhiam muitas crianças e adolescentes, né? Então nós atendemos em modalidades de casas-lares, que acolhe até 9 crianças e adolescentes de ambos os sexos e faixas etárias de 0 a 18 anos, para a gente propiciar esse convívio entre o grupo de irmãos de uma faixa etária
Hoje nós estamos mostrando o Aldeias Infantis SOS, uma organização sem fins lucrativos que desde 1968 cuida de crianças e adolescentes em situação de risco. Inclusão social, saúde, alimentação, proteção, afeto e profissionalização. O atendimento do Aldeias SOS é completo, um exemplo de solidariedade e cidadania. De filhos a vítimas de um lar desestruturado. O histórico familiar da maioria das crianças que chegam aqui é o pior possível. Sofreram todo tipo de violência ou presenciaram agressões dentro de casa. Mas é aqui no Aldeias Infantis que eles finalmente conseguem ter um convívio familiar saudável. Muitos pela primeira vez. Experiência fundamental para a vida de qualquer pessoa.